Boa tarde, meus amigos. Como vocês estão? Por aqui tudo bem? Muito frio em São Paulo, como de costume, né? Outono, como diz Mano Brown, já é outono em São Paulo. Já é outono em São Paulo. E é uma época muito fria, né? Começo do frio, né? O inverno ainda vai chegar. Então eu queria falar hoje com vocês um pouco sobre cinebiografias, né? Tanto de filmes ou séries. Porque, porque eu queria falar por que a maioria parece ser tão ruim, né? E aí eu elenquei alguns pontos que as boas têm e que as ruins normalmente não têm, né? Por que eu pensei nisso? Recentemente saiu a série sobre a Copa do Mundo de 70 do Brasil, né? E muita gente falando mal, que o Pelé era um vilão, que não contava a história direito, né? Como a maioria são. E aí eu fiquei pensando, por que algumas conseguem ser tão boas e outras não, né? E aí, vale até como uma dica do que assistir. Eu pensei em algumas séries e filmes que retratam a vida de pessoas famosas que são boas, né? Vamos começar pelos bons exemplos. Nós temos, por exemplo, eu até anotei aqui porque são algumas, né? Primeiro, o filme do Cazuza, O Tempo Não Para, né? Um filme lá do começo dos anos 2000 que retrata ali a vida dele, né? Filme bom porque ele não esconde, né, assim, de certo modo, os defeitos do Cazuza, né? Que era um grande artista, mas que também tinha os seus defeitos, suas loucuras, seus excessos. É um filme bem. Naquela época, é um filme bem completo, né? Porque é um filme que não passa pano, né, pra vida do Cazuza, né? Segunda, eu ainda vou voltar para falar um pouco sobre quais são o que essas séries boas e filmes bons têm em comum que ajuda a diferenciar o que é o boa e o que é o ruim. A segunda é o filme do Ney. Neymar, não. Ney Mato Grosso. Né? O filme dele que também saiu há pouco tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás. Também é um filme muito bom, né? Conta bem a história dele, foi bem. A crítica reagiu muito bem e foi um filme também muito bom. Outro filme muito bom é Ray, que é sobre o Ray Charles, né? Que era o tecladista, né? Muito famoso, cantor e tecladista aí, que ele faleceu antes do filme ser lançado, mas até onde ele viu ele tinha gostado muito, né? E foi realmente um filme muito bom. Né? O ator até ganhou um Oscar depois pela sua interpretação no filme. Agora, também tem Elise, né? O filme da Elise também é um filme muito bom, né? Como o do Cazuza, ele também mostra todos os lados dela, né? Mostra tanto a perfeição da voz, a qualidade, quanto muitos defeitos, muitos problemas que ela tinha, o abuso de substâncias, né? E tudo isso. E séries também nós temos O Rei da TV, né? Que é baseada no Silvio Santos, mas não autorizada pela família nem por ele, né? Porque a série saiu, acho que quando ele ainda era vivo. Então, O Rei da TV também é uma série muito boa, né? E talvez seja muito boa exatamente por não ter essa permissão da família, né? E em último, dos que eu recomendo aqui, nós temos também a série do Raul Seixas, que saiu o ano passado na Globoplay, que também é uma série completa, assim, sobre a vida dele, né? Mostra toda essa parte do sucesso, como ele ganhou, como ele cresceu, né? Como ele começou lá como divulgador e foi crescendo, mostra os defeitos, mostra a relação complicada que ele teve com as suas esposas, com os filhos dele, com as filhas dele, né? Então, também é uma série muito completa, também muito elogiada, muito bem feita, né? Que eu gostei muito de assistir. E aí a gente tem que pensar quais são os pontos positivos dessas séries. Vamos começar. A do Cazuza. Com certeza, a Lucinha Araújo, que é a mãe dele,
participou ativamente, né? E desde que ele faleceu, ela já fez aquele livro sobre ele, que só as mães são felizes, em que ela não escondeu nada, né? Ela nunca teve medo de esconder nada da vida dele, né? Tudo que era bom ou tudo que era ruim, ela sempre mostrou os dois lados, né? Nunca escondeu, nunca falou que o filho dela era santo, e com certeza isso fez com que o filme tivesse qualidade, né? Porque ele não foi um filme chapa branca. Então, ele não estava vivo para ver o filme dele, né? Que saiu mais de 10 anos depois que ele morreu. Mas ele tinha alguém ali representando diretamente ele que pôde dar a sua opinião, né? Uma opinião muito parecida com a dele, provavelmente, né? Se ele tivesse vivo, muito provavelmente ele gostaria que fosse retratado todos esses pontos da vida dele, né? O do Ney é a mesma coisa. O Ney Matogrosso estava vivo. Está vivo, né? Ele não morreu. Então, ele pôde acompanhar tudo isso, né? O do Ray, como eu falei, ele faleceu antes do final, antes do lançamento do filme, mas ele tinha elogiado, né, tudo que ele conseguiu acompanhar, né? E realmente foi um filme muito bom. Depois que saiu, foi muito aclamado, ganhou o Oscar, como eu disse, e mais. A série do Raul também saiu depois que ele faleceu, mas também essa questão da família dele nunca foi escondida, né? Todo mundo sabia todos os defeitos do Raul, vício em álcool, problemas com a família. Então, ele sempre teve uma história muito aberta, desde quando ele era vivo, né? Então, isso também colabora, né? A família colabora, né? Quando ela tá aberta a mostrar os dois lados que todas as pessoas têm, o lado bom e o lado ruim. O Rei da TV foi boa, por quê? Porque não teve, né, nenhuma interferência da família, né? Ela foi feita, pelo que eu sei, foi feita sem consulta direta, assim, da família, de fato, né? Sem autorização da família, sem autorização do Silvio Santos. Então, por isso, ela também foi uma série muito boa, né? Muito boa, assim, o ator foi muito bem, que fez o Silvio Santos. Ele não tentava fazer uma caracterização ali de paródia, não. Ele fazia ali o personagem, mas ele tinha o tato dele ali, né? Então, realmente foi uma série muito boa. E o da Elis também, né? A Elis também sempre teve uma vida muito aberta, né? Todo mundo sempre soube todos os lados. A voz fantástica, mas ela também tinha esse lado, né? O lado das drogas, o lado competitivo, e isso não foi deixado de lado no filme, né? Isso foi mostrado no filme. Então, essas pessoas que têm a vida mais... um livro mais aberto, normalmente elas tendem a ter filmes melhores, né? Ou se elas estão vivas ainda, né? Quando tem uma biografia sobre uma pessoa que ainda está viva, normalmente ela não tem problema de esconder, né? Então essas são bons filmes e boas séries, né? Na sequência eu vou lançar amanhã os filmes e séries ali sobre artistas que são ruins, né? Então é isso, por hoje são o lado bom, as cinebiografias boas, e é isso. Até a próxima.